Oi, galera, como vocês estão? Voltei, tô de volta. Foi muito difícil, mas eu tô de volta. Primeiro, eu queria dizer que eu tenho muita coisa para falar, só que eu não vou falar tudo o que aconteceu nesse tempo que eu fiquei sumida daqui nesse vídeo, senão ele ia ficar muito, muito, muito longo. Então, eu vou contando para vocês ao longo dos vídeos que vão saindo por aqui, que eu pretendo voltar toda semana para cá. O meu último vídeo, se eu não me engano, foi em setembro ou outubro, não lembro, um dos dois. O que aconteceu para eu parar de fazer os vídeos aqui? Que na verdade eu fiz só 2 e já sumi. Eu resolvi fazer o canal num período que começou a acontecer muita coisa na minha vida pessoal. Primeira delas, eu me mudei. Sim, eu mudei de cidade. Eu morava antes num apartamento que era em uma cidade, e aí eu me mudei agora para um outro apartamento, que é esse que eu tô, que vocês estão vendo aqui, que ficava uma hora, não, que fica uns 45 minutos da cidade que eu morava antes. E aí, gente, para quem já se mudou aqui ou não se mudou, vou te falar um pouco dessa experiência que é traumática, tá? Pelo menos a minha sempre é. É a terceira vez que eu me mudo. É muita é muita pressão, não só física, porque você te demanda um negócio de guardar as coisas na caixa, né? Você tem que separar, na verdade, se dividir entre o tempo que você tem de trabalho para você conseguir fazer a sua mudança, porque, para quem não sabe, eu trabalho home office. Eu sou professora de inglês. E aí, gente, o período que eu comecei a fazer a mudança foi um período complicado, porque era um período que eu estava aplicando teste para os meus alunos. Não, minto, na verdade eu estava aplicando revisão para testes dos meus alunos, então foi um período bem complicado. Quem é professor ou professora aqui sabe que o final do ano é um período muito difícil. E para ajudar, gente, eu sou dona do meu próprio negócio, eu tenho a minha escola, então toda a parte burocrática, a parte pedagógica, tudo somos eu e a minha irmã que fazemos, que a escola é nossa. Então é bem complicado no final do ano. Então a mudança ela meio que colidiu com esse momento e eu tive que me dividir e também eu estava saindo de uma recuperação de uma descoberta que eu fiz na minha saúde. Eu tive um período complicado ali em junho, julho, e aí eu tive que meio que mudar a minha alimentação para várias coisas, que eu tô com um negócio no estômago. E, enfim, aí eu tava saindo disso tudo, ou tanto de coisa acontecendo, e criando conteúdo também. Então, eu tinha que escolher o que eu podia fazer com calma, para eu não ficar maluca. E eu não gosto de fazer as coisas correndo, eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito, eu gosto de fazer tudo, mesmo que seja de uma maneira orgânica, gente, eu gosto de tudo muito organizado e, e tudo muito, assim, bonito, que faça sentido pra mim. Então, eu não ia conseguir continuar o canal nesse período que eu tava vivendo. E aí, depois da minha mudança, gente, na verdade, assim que eu me mudei, eu perdi um cachorrinho, o Chico. Quem me acompanha no Instagram viu que eu até cheguei a fazer uma rifa solidária para poder ajudar no tratamento dele, que foi muito difícil. Ele ficou 7 dias internado. E acredito que vocês saibam também como é desgastante, né? A gente tem um bichinho que a gente gosta na internação e a gente acabou perdendo ele. Então foi um período muito difícil porque eu passei por esse luto. E também nesse período eu
precisei voltar para análise, porque eu fiquei ano passado inteiro sem análise, e eu fazia análise direto desde 2020. E aí, em 2025, eu decidi parar por questões financeiras mesmo, porque a gente sabe que análise é uma coisa maravilhosa, mas infelizmente ainda não é muito acessível para todo mundo. E 2025 foi um ano, financeiramente falando, para mim, muito difícil. Então eu tive que fazer escolhas. Eu parei a minha aula de piano também, que eu havia começado. Tudo isso por uma questão financeira. E aí, no final do ano passado, eu comecei a me reorganizar e eu voltei para análise. Voltei em dezembro para análise. E ainda bem que eu voltei, gente, porque assim, ano passado foi um ano complicado por várias questões, muita coisa aconteceu, não só no final do ano, mas no ano inteiro. E eu tava sem análise, então eu tinha que me ver assim, eu tinha que me haver comigo. Então foi um ano complicado, porque eu não tinha mais a minha analista toda semana para eu poder me abrir e ela, querendo ou não, é uma luz no meu caminho. Mas a análise, o processo da análise, ele te ensina também a você conseguir seguir o seu próprio caminho, você fazer o seu próprio caminho, né? E então, para mim, foi muito importante ficar esse período sem análise, porque eu consegui me resolver, né, sozinha. Claro que isso é também essa coisa de tentar me resolver e conseguir em vários lugares, vieram coisas físicas com isso, né? Porque o nosso corpo, ele fala com a gente. E a gente precisa ouvir o nosso corpo. Enfim, aí em dezembro eu voltei para análise. E foi muito bom, só que antes eu fazia, gente, 4 vezes no mês. Eu fazia uma vez por semana. Mas, como eu havia dito para vocês, ano passado, estava numa situação financeira complicada. Então, eu decidi voltar fazendo uma vez por mês. Que para mim é melhor do que não fazer nada, né? E é questão de prioridade, gente. Questão de prioridade, para mim, fazer análise é uma prioridade. Então, por isso que eu falei, não, eu ainda não sei se de fato eu poderia, financeiramente falando, voltar para análise, mas é uma necessidade. Para mim é uma necessidade. E aí, gente, quando eu voltei para análise, como eu fiquei um período muito longo sem fazer, que foi um ano, muita coisa aconteceu. Então, as coisas foram meio que acumulando dentro de mim, por mais que eu externalizasse isso pro Gustavo, que é o meu parceiro, para quem não sabe. A gente conversa muito, o Gustavo também faz análise, então a gente conversa muito, a gente tem muita troca, é muito bom. Eu sou muito feliz de ter um parceiro como ele, porque ele me escuta mesmo, sabe? A gente conversa, a gente tem troca muito boa. E aí, quando eu voltei, muitas coisas vieram à tona, eu acabei fazendo revelações durante a minha primeira sessão, depois que eu voltei, que me fizeram ficar muito mal. Mas não assim, que eu não deveria ter falado ou ter feito. Na verdade, foi muito essencial. E a gente enxergar a verdade é muito difícil. A gente encarar o que de fato precisa ser feito para a gente poder evoluir e para a gente conseguir seguir o nosso caminho é muito difícil. Porque são muitas coisas que a gente precisa deixar para trás. E a gente não está acostumada a deixar as coisas para trás. A gente está acostumada a segurar elas e dar um jeito em todas elas. E na verdade tem coisa que você precisa deixar para você ir para frente. Para mim foi muito revelador, foi muito difícil as coisas que eu acabei elaborando. E aí eu comecei a sentir um processo de luto. E não foi um luto um luto físico. Não foi uma pessoa próxima a mim que morreu. Foram ideais, foram fantasias que morreram dentro de mim. E isso acabou me custando muito, muito. Eu sofri um período, e na verdade agora que eu tô atravessando esse período de luto, falei muito sobre isso no Instagram lá, quem me segue lá viu. Tenho lido muito sobre isso também. E aí no ano passado, inclusive, falando sobre isso, desse período de luto e as leituras, eu li nesse período que eu fiz essa revelação
essa elaboração, na verdade, eu li Água Viva, da Clarice Lispector. E para mim foi muito significativa a leitura desse livro nesse período. E não foi uma coisa, gente, consciente. Eu ganhei Água Viva de aniversário, era um livro curtinho, e eu estava afim de ler um livro curto. E eu falei, eu vou ler esse livro, porque todo mundo fala que é muito bom. E, cara, inconscientemente, foi a melhor leitura que eu poderia ter escolhido para aquele momento. É um livro que você, a hora que você está lendo, você começa a fazer uma viagem para dentro de você mesmo. E você tem o poder, naquela leitura, de talvez renascer. E foi exatamente isso que eu estava vivendo. Eu estava saindo de uma fantasia da infância, que acredito que todo mundo viva isso, e a Clarice, ela conversou comigo. A Água Viva conversou comigo. Como a literatura ela pode fazer com que você se encontre na pior situação que você pode se encontrar. E é sempre quando a gente menos espera. Talvez, eu não sei se é uma coisa que a gente não espera, né? Foi o que eu disse, é uma coisa inconsciente. Mas foi tão bonito esse encontro que eu tive com a Clarice nesse momento. E parecia que eu estava sentada assim com ela, assim, e ela me falando aquelas coisas. Não é um livro fácil de ler, tá? Eu até indiquei esse livro para o Gustavo, e aí ele começou a ler, ele falou, nossa, eu tenho que ler uma frase, parar para refletir, e é justamente isso. E eu estava precisando disso, estava precisando de uma reflexão, mas eu não sabia que esse livro seria assim. E ele foi exatamente isso, ele foi um momento de pausa para refletir sobre mim mesma, sobre a minha vida. Então foi maravilhoso, assim, maravilhoso. Eu recomendo muito se você está precisando dessa leitura. Eu acho que Água Viva seria um livro essencial, assim, para quem está vivendo essa fase. Não só a fase de luto, tá, gente? Mas eu digo essa fase de descoberta mesmo. Eu acho que a vida é isso, a gente está sempre se descobrindo. E nesse período de mudança também, de casa, né, e de mudança interna mesmo, mudança de casa aqui, mudança de casa física, eu acabei refletindo sobre alguns comportamentos que eu estava tendo. Principalmente a questão de ficar muito no celular. Mas a gente está num período muito difícil da vida, a gente está num período de vício mesmo, né? A gente está nessa era tecnológica que eu não vou mentir para vocês, me incomoda muito. Eu tento fazer de tudo para eu não ficar tão assim. E aí, nessa minha pausa para rever essas coisas, eu decidi fazer coisas manuais para poder me ajudar a sair desse vício muito grande. E aí descobri coisas que eu gosto de fazer, que na verdade eu já fazia. Isso também essa reflexão veio com certeza por conta dessa volta da análise. Voltei a pintar, desenhar, nada profissionalmente, eu nunca fiz essas coisas profissionalmente, é um hobby mesmo. Então eu comprei giz pastel, eu comprei coisas, passatempos, livrinhos de passatempo mesmo. Até falei para vocês, tem um post meu no meu Instagram falando sobre isso, o que eu tenho feito para ficar fora das telas. Cara, tem sido tão legal e é uma reflexão que eu nunca tinha parado para fazer muito, que são as coisas que eu fazia quando eu era criança e adolescente, que eu adorava e que eu fui parando e que eram coisas gostosas de fazer. E essas coisas eram coisas que eu fazia porque eu não tinha o bendito do celular. Então eu falei, eu vou voltar. E aí eu tenho feito essas coisas. E uma das outras coisas que eu tenho feito também, e isso veio como uma sugestão da minha analista, isso muito antes de tudo isso acontecer, que é escrever. Então eu escrevo todo dia. Eu não vou dizer que é um diário, eu não sei se é bem um diário, eu não sei nomear. É um caderno que eu escrevo as coisas que eu sinto, as coisas que eu passo. E eu não escrevo todo dia. Eu escrevo quase todo dia. Mas eu gosto de escrever quando eu sinto alguma coisa assim. Quando eu sinto que eu preciso falar, eu escrevo. Que é praticamente todo dia. Então não tem uma coisa linear, é um caderno que cada hora eu tô falando uma coisa. Às vezes eu falo de sonho, eu escrevo muito sobre os meus sonhos. E isso também foi uma coisa que a minha analista disse para mim que era importante eu falar e escrever sobre os sonhos.
Porque na escrita, gente, a gente elabora muitas coisas. Coisas que talvez na fala elas não vêm. E olha que coisa engraçada. Ano passado eu li o livro da Vera Iaconelli, Análise, e ela fala justamente isso. Que enquanto ela estava escrevendo esse livro, ela conseguiu elaborar coisas que em anos de análise ela não conseguiu elaborar. Olha que coisa fantástica. Então eu falei, cara, por que não? E aí eu comecei a escrever. E, gente, não tô brincando. Olha, 5 anos que eu faço análise. Eu elaborei coisas escrevendo que até agora eu fico chocada. Até agora. E claro que eu voltando para análise, eu levei isso para análise, porque eu comecei a escrever em novembro do ano passado. Voltei, na verdade, porque eu já tinha escrito um pouco no ano passado, no comecinho do ano passado. Aí eu parei, e para mim foi um erro ter parado, mas que bom que eu voltei. E aí agora eu voltei a escrever. E aí eu fiz várias elaborações super importantes, inclusive escrevendo um sonho. Então, eu levei isso para minha vida e eu quero continuar. E eu acho que se você está precisando desse, desse insight mesmo, eu acho que escrever seria uma boa opção para quem, por exemplo, também não pode e não tem outro tipo de recurso para conseguir se expressar. A escrita tem sido muito boa para mim, muito boa mesmo, gente, muito boa, recomendo muito para vocês. E eu vejo que já tem muitas pessoas que fazem isso, que escrevem, que tem esse tipo de costume. Então, estou fazendo essas coisas para sair da tela e eu já estou vendo muitos resultados. O meu período de tela no dia era de 4, 5, às vezes 6 horas. Isso por quê? Primeiro que eu crio conteúdo, então, e tudo que eu faço, edição, tudo é tudo no meu celular. Eu não tenho outro lugar para fazer isso. Até cheguei a fazer um pouco no computador, mas não deu muito certo, não gostei do jeito que estava ficando. E aí é tudo que eu faço. Então, o dia que eu crio conteúdo é o dia que eu mais tenho tempo de tela. Hoje, por exemplo, vai ser um dia que eu vou ter muitas horas de tela por conta desse vídeo. E aí eu preciso entender que isso vai acontecer. Mas hoje, o meu tempo de tela tem sido 3 horas, 3 horas e meia. Eu acho que 2 horas, gente, até 3 horas já é um tempo de tela suficiente. Dá para fazer muita coisa. E eu fiquei assustada, porque eu achava que eu não tinha tempo, muito tempo livre no meu dia. E a hora que eu vi o meu tempo de celular, eu falei, mas eu tenho tempo livre assim, olha aqui, tá tudo aqui nessa tela. E eu não quero, gente, eu não quero que o meu cérebro fique burro, não quero. E aí também vem a coisa de ler muito, porque quando você tira a tela, você acaba fazendo outras coisas. E o que são essas outras coisas também, além de tudo isso que eu falei pra vocês, que eu tenho feito? Ler. Eu leio muito e isso vem pela essa troca, né, que eu faço. E uma outra coisa também, gente, não só isso, dessa troca, mas é que eu também trabalho em casa, eu trabalho home office. Isso me permite ter um tempo mais calmo para fazer leitura. Muitas pessoas me perguntam como que eu leio tanto. E é muito ruim a gente comparar o quanto eu leio com outra pessoa, porque a nossa realidade é diferente. Eu, por anos, eu trabalhei CLT praticamente a vida inteira, né? Desde quando eu pude ter carteira assinada. E eu não tinha tempo para nada, gente. Eu fazia faculdade depois que eu saía do trabalho. E a minha vida era uma loucura. A gente fala, mas leia no ônibus. Gente, eu usava o tempo do ônibus, eu usava para dormir. Eu dormia muito enquanto eu voltava do trabalho, eu voltava da faculdade, eu ia pro trabalho também. Eu dormia, era o meu tempo para dormir, era tempo sagrado. E quando eu chegava em casa, eu estava morta. Vocês acham que eu ia querer ficar lendo? Gente, não dava. Só que isso também foi um erro, porque o que eu fazia? Eu ficava no celular. Olha aí, eu podia pegar pelo menos meia horinha e ler um pouquinho. Mas eu não estava fazendo isso. Mas os tempos agora são outros, eu consigo me dedicar, eu percebo a importância da leitura para mim e para o meu cérebro. Então, eu dedico o meu tempo livre para isso. E eu tenho notícias muito boas, porque esse ano, por mais que ano passado tenha sido um fim do ano muito complicado, esse ano já começou com notícias muito boas, muito esperadas por mim. E uma delas foram as parcerias que eu consegui esse ano. Gente, eu consegui a parceria com a Companhia das Letras, com a Record, eu consegui com a Planeta dos Livros e eu consegui com mais alguma. Foram 3 ou 4 parcerias que eu consegui esse ano. Acho que são essas.
São essas, porque eu não quis, gente, me inscrever em várias parcerias. Eu fiquei com medo de não dar conta da demanda de leitura e também de parar de ficar lendo por prazer, mas por obrigação. E eu não quero isso. Então eu falei, cara, eu vou me inscrever só para as que eu realmente tenho muito interesse. E e é isso. Primeiro veio a Record, o resultado da Record, eu fiquei maluca. Eu falei, não é possível, não pode ser. Gente, eu fiquei tão louca, já estou entendendo. Eu comemorei com as minhas amigas aqui em casa, com meu namorado também. Eu fiquei maluca com a parceria. E aí depois veio a Companhia das Letras que eu fiquei. Porque, gente, todo mundo fala que é difícil de passar. E eu tentei ano passado, não consegui. E esse ano eu tentei e consegui. Então, pra mim, foi uma coisa de louco. Eu falei, meu Deus do céu, tô maluca, maluca. E também veio a parceria da Planeta dos Livros, que eu amo os livros da Tusquet, que é um selo deles. E aí eu fiquei apaixonada, assim. E aí eu falei, cara, eu vou tentar esse ano. Tentei e passei. E eu tô muito feliz. Galera, eu tô muito, 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 muito feliz. Sem contar que esse ano, além das parcerias, eu já recebi muitos livros. E pra mim, gente, isso é uma coisa tão maluca, porque quando um autor entra em contato comigo para mandar o livro dele, quer dizer que ele tem interesse e que ele gostou da maneira que eu falo dos livros. Então, para mim, isso é uma coisa assim maravilhosa, sabe? Porque eu faço as coisas do meu jeito e para mim, por muito tempo, o meu jeito não era legal, não era bom o suficiente. E cara, quando essas coisas acontecem, quer dizer que eu tô no caminho certo. Então eu fico muito feliz, assim, gente, eu tô no céu, eu juro, eu estou no céu. Eu tô muito feliz, eu espero que esse ano cresça ainda mais. Tem muitos meses esse ano para muita coisa acontecer. Tem a Bienal esse ano, que eu não sei ainda se eu irei na Bienal, tá, galera? Tô pensando, tô refletindo sobre isso. Talvez eu vá na Bienal para encontrar vocês. Tô pensando nisso. Mas não sei se eu vou para comprar livros, porque ano passado, ano retrasado, na verdade, quando teve, eu ainda não criava conteúdo, então eu fui só para como consumidora mesmo, né? Eu fui para comprar as coisas e eu não achei que valia muito a pena. Gostaria de ir para encontrar vocês. Vamos falar das leituras agora, porque tem bastante leitura que eu fiz no mês de janeiro, no mês de dezembro. Não vou resenhar nenhum deles aqui para vocês, até porque esse vídeo já está gigantesco, né? Mas eu vou mostrar para vocês as leituras que eu fiz e as leituras que eu estou fazendo. E aí, num próximo vídeo, eu falo um pouco mais sobre todos esses livros. Claro que eu, como uma pessoa que está tentando sair um pouco das telas, eu escrevo tudo, tá, gente? Eu escrevo tudo que eu leio. Inclusive, esse meu caderno é um caderno de leituras. Tudo que está relacionado aos livros que eu leio, aos livros que eu quero ler, as indicações, tudo tá aqui nesse caderninho. Eu achei que eu não ia ler tanto, apesar eu tava de férias, né, em janeiro, do trabalho. Mas eu li muito, e aí eu vou mostrar para vocês os livros. Alguns não, acho que só um aqui, foi emprestado, que foi o último da trilogia dos Gêmeos, que é A Terceira Mentira. Que livro maluco, que trilogia maluca, eu amei ler. Eu recomendo muito para vocês. Quem já leu aí, me fala o que achou da loucura. Ai, gente, peraí que... Quando começa a embaçar aqui o trem. Eu vou falar na ordem de leitura, tá? O primeiro livro foi A Terceira Mentira, depois eu li Boca do Mundo, que foi um lançamento da Companhia das Letras ano passado. Maravilhoso. Tem realismo mágico, tem amizade, tem luta, tem mulheres, então é tudo que eu amo tem nesse livro. Então, eu amei. Depois eu li Uma Bomba, vamos dizer assim, tá? Gente, eu li Uma Bomba. Fazia tempo que eu não li Uma Bomba, mas eu li. Que foi Lugar Feliz. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Esse livro me irritou em níveis, assim, inacreditáveis. Eu já li Nem Te Conto, da Emily Henry, e eu amei, é um dos meus livros favoritos da vida. E esse daqui, isso aqui não é Lugar Feliz, não, é Lugar Infeliz. Depois eu li Perifobia. O meu sorriso diz tudo. Gente, que livro lindo. É um livro de contos. E eu acho que eu nunca amei tanto um livro de contos como esse daqui. Que livro maravilhoso. As histórias, em algum momento, os contos, eles se encontram em um certo momento. Eu amo a Lília Guerra. Eu já li O Céu para Bastardos e eu amei. E esse daqui é o meu favorito, tá? É o meu favorito. Eu amei esse livro. Foi o meu primeiro favorito desse ano, tá? Curtinho e assim, sem erros, tá? Amei muito. Li Entre Linhas, da Sofia.
E é uma escritora independente, ela me enviou o livro, eu fiquei super feliz. É uma história muito diferente, porque a história é literalmente entre linhas. Sim, gente, tem 2 histórias em uma só aqui, ó. Peraí, vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, se vocês verem, tem 2 cores. E aí, uma cor, acho que é a cor verde ou amarelo, não sei como tá aparecendo pra vocês, é uma história, e a cor preta é outra história. Então, você escolhe a maneira que você quer começar a leitura dele. E aí conta a história de 111 meninas que elas estão sendo julgadas e por um crime. E aí a gente vai dizer se realmente é um crime ou não. E aí tem 2 lados aqui. Eu achei super interessante. Você escolhe a ordem que você quer começar a leitura, mas vale muito a pena a leitura desse livro, Entre Linhas. A Sofia que me mandou, uma fofa. Gostei muito. Cacau, do Jorge Amado. Ai, gente, que livro lindo! Olha, esse aqui foi a indicação do meu amado. Ele ama o Jorge Amado, meu amado. Ele leu ano passado. Gustavo é viciado no Jorge Amado. E aí ele falou, amor, leia. E eu li, gente, lindo. É um livro curtinho também. E eu acho que o Jorge Amado, gente, ele tem uma escrita tão boa de ler. É tão fácil. Não é o primeiro livro que eu leio dele. E eu gostei demais de Cacau. Eu recomendo muito. Para quem nunca leu Jorge Amado, eu recomendo. Porque, se eu não me engano, esse é o primeiro livro que ele já escreveu. Se não é o primeiro, um dos primeiros. Tá? Muito bom. As prostitutas vos procederão o reino dos céus. Olha que capa bonita. Maravilhoso, né? E aqui, gente, a gente tem vários tipos de texto em vários formatos falando das mulheres. Então, toda a luta das mulheres, desde lá atrás até agora, e até cita algumas mulheres muito conhecidas, escritoras muito conhecidas, atrizes muito conhecidas. Eu achei lindíssimo. Esse livro ainda não tem resenha no perfil, mas vai sair, tá? Porque é da minha parceria com a Nós. E eu achei maravilhoso. Recomendo muito. Ó, curtinho também, tá? Muito bonito. Ah, não, mentira. Esse aqui eu li. Ah, não, tá certo, eu li em janeiro. Eu li O Escravo, da Carolina Maria de Jesus, e, gente, eu fiquei. Assim, porque ele termina e eu fiquei assim. Como assim? Acabou? Não, não acredito. Eu achei lindíssimo, porque a história parece uma novela, parece que eu tava assistindo uma novela das 6. Tem ali uma. É uma história familiar, né? São 2 famílias, na verdade, ali enfrentando algumas coisas, relacionamentos conturbados, enfim. Só que a Companhia das Letras fez uma edição tão bonita que eles mantiveram a maneira que a Carolina escrevia. Então, o jeitinho dela, gente, e ficou. Para mim, a história ficou mais bonita ainda por conta disso. A Companhia das Letras arrasou muito nessa edição, eu amei. E comecei a ler Raízes do Brasil em janeiro, levemente marcado. E, galera, esse foi o meu primeiro livro de não ficção que eu li esse ano. E eu amo ler não ficção. Eu acho super importante a gente ler não ficção. E esse livro, ele foi muito recomendado por vários professores e vários leitores. E por isso que eu comecei ele. E aí, como que foi construído essa colonização e como que ela tá... E o que, na verdade, ela traz até hoje pra gente. Quais são os resquícios que ficou dessa colonização pro brasileiro. Eu achei genial. Eu, na verdade, terminei em fevereiro, eu terminei esse mês, mas eu comecei no mês passado. O capítulo favorito foi O Homem Cordial. Achei lindo. Eu achei lindo e, assim, muito importante. Eu vou fazer um vídeo falando sobre ele, tá? Porque ele tem muitas camadas e eu acho que é importante eu falar com calma de cada uma delas. Mas se você quer entender um pouco mais do Brasil, leia Raízes do Brasil. Não vai ter erro. E eu fiz a leitura dele, quando eu terminava um capítulo, eu peguei o livro, os vídeos aqui no YouTube de um professor, o Rodrigo, vou deixar o link dos vídeos dele aqui embaixo. Então eu finalizava um capítulo e assistia o vídeo dele, que é o vídeo dele analisando e explicando o capítulo. Bom, para mim foi muito essencial para entender melhor. Recomendo muito. E os vídeos do Rodrigo também, tá, gente? Assistam. Se vocês forem fazer a leitura desse livro, ajuda pra caramba.
leituras de fevereiro. Eu comecei lendo Balada de Amor ao Vento. Eu não tenho esse livro aqui, porque eu peguei na biblioteca do Sesc, que inclusive é meu lugar favorito do mundo. Muito boa para a gente entender como funcionam as relações não monogâmicas em alguns países, que isso é aceito de uma forma ampla. Como que a mulher fica nisso tudo, né? Porque ela é muito desrespeitada, violentada, enfim. É um livro muito bom, eu acho que é essencial para a gente entender como que funciona essa dinâmica desse tipo de relação. Eu recomendo muito para vocês. Eu fiz a leitura de um livro que a Companhia das Letras me mandou, que, cara, eu não sei, eu tô assim com esse livro. Que foi O Adversário. O Adversário conta a história real de um caso grotesco, tá? De um cara que matou toda a família para esconder uma vida de mentiras. E aí o Emmanuel Carré, ele escreveu esse livro baseado no que ele conversou com o próprio assassino, porque eles trocaram cartas. Tem algumas coisas, né, sobre o Emmanuel aí, algumas polêmicas sobre Emmanuel, mas, gente, uma coisa a gente não pode negar, o cara escreve muito bem. Meu Deus do céu, eu não conseguia parar de ler, eu fiquei obcecada, e eu só parei de ler a hora que ele acabou, tá? Eu li acho que um dia e meio, talvez, não sei, mas obcecada. Mas a história, assim, eu fiquei passada, tá? Se você gosta de assistir sobre casos, assim, leia esse livro, tá? Leia. Também um enviado da Companhia das Letras, Ilhas Suspensas. Que livro lindo! Vai sair resenha no perfil. Eu recomendo muito, principalmente se você é uma pessoa que está saindo do seu país ou que já saiu do seu país e está morando em outro e tá assim, meu Deus, quem sou eu? Esse livro é para você. E A Solidão das Aranhas, que também foi um recebido da Companhia das Letras, é lançamento, tanto esse quanto Ilhas Suspensas. E O Adversário são todos lançamentos da Companhia das Letras. E aí, devorei esse livro, eu amei esse livro. Ele fala, sim, sobre as aranhas, mas as aranhas, elas, na verdade, elas são parte de grandes analogias com a vida. Achei genial. E eu favoritei esse livro, eu gostei muito dele, a escrita do Diogo é muito boa. Tem algumas coisas ali que eu queria que tivesse um pouquinho mais, mas pra mim, assim, gostei demais, gostei demais. Eu recomendo pra vocês. Se você tem aracnofobia, talvez não seja um livro tão confortável de ler, porque tem muita descrição das aranhas, tá bom? Então talvez você tenha um pouco de dificuldade de fazer a leitura. Detalhe menor, que também foi um presente de aniversário. Eu amei essa história, eu já queria muito, tava na minha wishlist. Pessoas que nunca se viram na vida, mas que a história delas se cruzam de alguma maneira. E tem coisas muito trágicas nessa história. É uma escritora palestina. Eu acho que vale muito a pena vocês lerem. Ele é dividido em duas partes, assim, e tanto a primeira quanto a segunda parte são bem interessantes. Recomendo muito. Gente, eu tô falando muito rápido dos livros, porque, como eu disse, eu não quero fazer resenha nem nada. Eu quero fazer um vídeo só pra isso, porque esse vídeo já tá gigantesco. Li Não Fosse as Sílabas do Sábado. Eu fiz o vlog de leitura desse livro, porque muita gente falava dele e recomendava ele. Eu falei, cara, eu tenho que ler esse livro. Então, o meu primeiro vlog de leitura lá no perfil foi lendo Não Fossem as Sílabas do Sábado. E descobri finalmente porque o nome desse livro é esse, porque eu ficava tentando decifrar antes de ler. Eu não conseguiria nunca, tá? Se você tenta, você não vai conseguir, você vai ter que ler. E achei a história muito bonita. Eu não gostei tanto quanto eu achei que eu gostaria, mas eu gostei sim. Eu fiquei com muita expectativa na história. E acho que esse foi meu erro. E com muita expectativa. Mas é uma história muito bonita de duas mulheres que se encontram depois, na verdade, através de uma tragédia. E aí elas têm que conviver de alguma maneira ali. E é difícil porque tem toda uma história por trás da vida das duas. Enfim, é complicado. Adoro a Mariana Salomão Carrara, tá, gente? Eu já li outros livros dela. O que eu mais gostei foi Se Deus Me Chamar, Não Vou. Acho que quase todo mundo fala desse livro dela, porque realmente ele é maravilhoso. E aí, eu finalizei, né, Raízes do Brasil, que eu falei pra vocês, que eu já falei dele com vocês. E agora eu vou falar das minhas leituras atuais, que são duas leituras que eu tô fazendo. Eu tô lendo Guida, Caríssima Guida, que foi um envio da editora Instante. Olha que capa bonita. E tem até, eles mandaram um marcador de página pra mim.
Esse livro, ele não tá me pegando tanto quanto eu achei que pegaria, apesar da história ser muito boa, muito interessante, só que é o contexto, porque ele passa num contexto histórico antigo. Então a linguagem tá me dificultando um pouco. Não que eu não entenda, mas é que eu não gosto muito. Então, não é a história que não tá me pegando, é o tipo de linguagem que eles usam, né? Voz, enfim. É antigo, tá, galera? Então, a história tá sendo complicada de terminar pra mim só por causa disso. E aí eu já passei da metade, eu acredito que eu termine entre hoje e amanhã. Então, quando eu terminar, vocês vão saber, porque eu vou fazer o vídeo aqui dele falando pra vocês. E estou lendo Bell Hooks, que também foi um presente. Ela me enviou, nunca tinha lido nada da Bell Hooks. Ai, me deu uma cãibra aqui. Vamos fazer exercício, beber água, comer uma banana, né, gente? Eu nunca tinha lido nada da Bell Hooks e eu acho que ter começado com esse foi maravilhoso. Eu li um pouco mais de 60 páginas. Eu já sofri muito lendo ele, porque é um livro que tem muito fato histórico que é difícil de ler. Mas, assim, super essencial. Outro livro de não ficção. Eu amo livros de não ficção. Eu fiz uma lista de livros de não ficção que eu vou ler esse ano. Faço um vídeo só para esses livros, se vocês quiserem. Porque é uma lista bem interessante e todos eles são escritoras feministas. Galera, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui comigo. Esse vídeo ficou enorme, eu sei. Mas, como eu disse, tinha muita coisa para falar e não dava para fazer um vídeo curtinho. Eu tinha muitas coisas que eu queria contar para vocês. Mas ainda tem muitas outras coisas que vão acontecer, que já aconteceram. E aí, nos próximos vídeos eu vou contando, tá bom? Um beijo, fiquem bem. Tchau!